Glória a Deus. Você já ouviu aquele ditado? A paz do Senhor. Paz do Senhor para vocês. Você já ouviu aquele ditado que não adianta a gente chorar o leite derramado? Não adianta mais chorar o leite derramado? Não adianta mais chorar o leite derramado. E muitas das vezes você fica se perguntando e se martirizando. Por que aconteceu isso no passado? Por que teve que ser assim? Porque se fosse agora seria diferente? E por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo outro? Então você fica se perguntando, você fica se martirizando, falando até mesmo porque que deu tudo errado no passado, as coisas não deram certo, por que tudo isso aconteceu e por aí vai. Então, mas é o velho ditado, né? Não adianta mais chorar o leite derramado. E também não adianta nós ficarmos sofrendo por uma coisa que não tem mais jeito. É uma coisa que não dá mais jeito, que não tem mais jeito. O que aconteceu no passado, aconteceu. E não há como reverter isso mais. E Deus me fez sentir hoje muito forte que tem gente que não está conseguindo, tem irmãos, tem irmãs que não está conseguindo superar isso, não está conseguindo crescer espiritualmente, porque vive com isso na cabeça. Por coisas que aconteceram no passado. Por coisas que não deram certo no passado. E lamentam, né? Chora até mesmo. Dependendo do caso, a pessoa até chora. Sim, muitas vezes a gente faz, né? Vamos falar o português, claro, a gente faz burrada na vida. Quem é que nunca fez uma burrada na vida? Quem é que nunca tomou uma decisão errada na vida? Quem é que nunca errou na vida? Todo mundo já errou na vida alguma vez. Todo mundo. Só que agora não adianta mais ficar se martelando, se cobrando, se condenando, se auto-prejudicando por conta disso. Porque não tem mais jeito, já passou. E o passado deve ficar no passado. E tem uma coisa, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração para dizer, é que muitas pessoas, elas ainda estão ligadas ao passado, a tudo que aconteceu no passado. Para essa pessoa é difícil colocar uma pedra em cima daquilo que aconteceu. É difícil colocar uma pedra em cima e esquecer. Eu vou citar um exemplo, vou dar um exemplo, porque pode, né, cada um passa suas situações difíceis, enfim. Em questão do perdão, é difícil você perdoar uma traição de alguém. Do cônjuge, do esposo, da esposa, sabe? Todo tipo de traição é muito difícil perdoar. Para a pessoa conseguir perdoar totalmente. É difícil. Mas principalmente quando se trata de alguém que divide o mesmo espaço. É difícil haver perdão. Só, meus irmãos, que pela palavra do Senhor fala em Isaías, o Senhor fala em Isaías 55, se me falha a memória, não vos lembrei das coisas passadas, não considereis as coisas antigas, as coisas passadas,
porque eis que faço tudo novo. Quando o profeta Isaías falava isso pelo Espírito Santo de Deus, é Deus falando na boca dele: saia do passado, porque eu sou Deus do presente, eu sou Deus que posso fazer tudo novo. Deus não morreu. E Deus não muda. Então, o que eu quero dizer para você através deste vídeo é para que você pare de se cobrar por uma coisa que não tem mais jeito. É que você pare de se martirizar o porquê que você não fez isso antes, porquê que você não fez aquilo antes, porquê que teve que ser assim, porquê que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, não adianta mais chorar o leite derramado, não adianta, isso não vai mudar, isso só vai piorar as coisas. É isso mesmo, isso só vai piorar as coisas. Só vai piorar. Por que vai piorar? Se você ficar lembrando, toda vez que vê a pessoa, comenta no assunto, fala sobre aquilo que aconteceu, vira e mexe, sabe, tá falando naquilo, tá trazendo de volta o passado, tá desenterrando o defunto e trazendo de volta a criatura. Pelo amor de Deus, para com isso. Para de desenterrar defunto. Já está enterrado, está no passado. Daí a pessoa fala, porque você devia ter feito assim, se você não tivesse feito assim, assado, eu também não teria feito, não teria acontecido isso, não teria vindo essa enfermidade, não teria... Gente, a vida, ela é para ser vivida. Todo mundo tem problema. E todo casal tem problema. A diferença é que de um casal para o outro é que tem casais que sabem se perdoar de coração, sabem deixar lá no passado, colocar uma pedra em cima e deixar lá no passado. Já tem outros casais que não conseguem, fica jogando na cara um do outro o tempo todo, fica desenterrando aquele passado e jogando na cara da pessoa. Aí sabe quando que esse casal vai ser feliz juntos? Nunca! Porque quando não é ele, é ela. E pega, desenterra o defunto e traz ele de volta. Isso é muito sério, meus irmãos. Deus colocou isso no meu coração para falar. De pessoas que estão vivendo, querendo consertar o passado. Aquilo que não tem mais jeito. O passado não tem mais como mudar. Mas daqui para frente, sendo uma nova criatura em Cristo, você pode fazer diferente. Você recebendo a direção de Deus, as orientações de Deus, o que você deve falar, o que você deve fazer, como deve proceder, aí sim as coisas serão diferentes. Então, Deus me faz passar aqui para deixar esta palavra para quem está vivendo assim. Pessoas que estão ainda, que não conseguem viver uma vida espiritual abundante, não consegue, sabe, não consegue nem orar direito, não consegue nem jejuar direito, não consegue fazer nada direito, porque a pessoa está apegada ao passado e às vezes quando não se culpa a si mesmo, culpa os outros. Culpa os outros. E até quando você vai ficar carregando esse peso da culpa? Até quando? Você vai ficar carregando, aí quando não é você que está se condenando, se culpando e se deixando lá embaixo, a autoestima lá embaixo, joga a culpa no outro e começa a dizer que o outro devia ter feito assim, o outro devia ter feito... Gente, para com isso em nome de Jesus Cristo e assuma o seu lugar em Deus.
Porque em Deus nós somos uma nova criatura, meus irmãos. E essa criatura, ela pode nascer uma nova criatura todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer algo bom, algo diferente para você, para sua família, para todo mundo. Sabe, se você acha que no passado você só fez errado, Deus está te dando a oportunidade. Você tem agora a oportunidade de fazer tudo certo, correto. Então esqueça o que passou. Deus está falando com alguém aqui. Pode ser que seja com 2, 3, 1, não sei. Mas Deus está falando com alguém porque Deus colocou isso o dia inteiro, isso no meu coração. Pessoas que estão vivendo uma vida de passado. Não consegue sentir a presença de Deus. A pessoa, por mais que ela se esforça, por mais que ela quer, por mais que ela se esforça, ela não consegue sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque está presa no passado. Está sempre desenterrando defunto. O que passou, passou. Não tem mais jeito de voltar. Não há como consertar. E para quem passou situações de traições, de traição, tem que haver perdão de ambas as partes, um perdão verdadeiro. Tem que haver um perdão verdadeiro. Tem que haver um perdão verdadeiro, meus irmãos, para que o Senhor possa trabalhar. Tem que haver um perdão verdadeiro, colocar uma pedra em cima daquilo, orar a Deus, entregar para Deus. Deus, eu entrego na tua mão. Eu sei que o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou. Não quero mais praticar isso, não quero fazer mais isso que eu fiz no passado. E eu estou arrependido, arrependida, e a tua palavra diz que aquele que confessa os seus pecados, os seus erros e abandona e deixa de fazer, deixa de praticar, alcança misericórdia. Irmãos, Deus é misericordioso. Agora, se nós ficar confiando em nós mesmos, se autocondenando, se autocondenando, se condena por isso, condena por aquilo, porque eu não podia ser. Às vezes o diabo coloca até, a pessoa sente até vergonha de si mesmo, pelo que aconteceu no passado. Ele sente vergonha dele mesmo, ela sente vergonha dela mesma. Por quê? Quem que coloca isso? É o adversário. Porque se ele continuar com essa seta em cima de você, você não vai conseguir se elevar espiritualmente com Deus. Nunca. Porque você está sempre voltando à estaca zero. Você está sempre voltando ao passado. Está sempre trazendo de volta o passado. Deus está falando com alguém aqui. Para com isso. Para com isso. Para de desenterrar o passado. Passado é passado, passou. Acabou. Não volta mais. Agora para frente temos a oportunidade de fazer diferente. Amém, meus irmãos? Então, louvado seja Deus. É o que a palavra do Senhor diz em Isaías. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Continuar considerando uma coisa antiga. Está considerando uma coisa que já passou tantos anos, já passou tanto tempo e está considerando ainda isso. E deixa de olhar para o Senhor. Deixa de olhar para as oportunidades que Deus já deu ao longo do tempo. E não aproveitou a oportunidade, porque está olhando para o passado, para as coisas antigas, para as coisas velhas, para o que já morreu. Porque se aquela pessoa, se aquele meu familiar tivesse feito assim, assado, assim, hoje eu não estaria assim, hoje as coisas seriam diferentes. Para com isso em nome de Jesus Cristo. Para com isso. Para. O Senhor está mandando parar. Para com isso.
O que seu parente fez ou deixou de fazer, ou o que aconteceu no passado, que foi tudo errado, foi tudo assim de qualquer jeito, não tem mais jeito. Não adianta mais chorar o leite que já derramou. Não adianta. Você tem que olhar daqui para frente. Daqui para frente. Daqui para frente, colocando Deus na tua retaguarda, colocando Deus na tua frente. O que fulano fez ou deixou de fazer é problema dele, dela. O teu, o meu, o nosso é estar na presença de Deus. É estar na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, agradando a Deus com as nossas obras, em tudo. Isso é o que faz diferença na vida do cristão. Mas o passado Deus já enterrou. Já está enterrado. Amém, meus irmãos? Que você possa receber esta palavra, que Deus possa falar na tua alma, no teu coração, e que você pare. Você pare de ficar dando crédito a coisas do passado. Meus irmãos, tem pessoas que... Eu conheço uma mulher, só para vocês entenderem, eu já vou encerrar o vídeo. Irmãos, eu conheço uma mulher que, como pessoa, até que eu gostava de conversar com ela. Né? Ela tem praticamente a minha idade. Como pessoa, eu gostava dela, sim, a gente conversava, a gente tinha uma certa amizade, né? Entre aspas, né? Mas toda vez que eu ia conversar com aquela mulher, a gente conversava das coisas da igreja, conversava sobre oração, sobre louvor, sobre tudo. Até aí tudo bem, até aí mil maravilhas. Mas do nada ela começava a falar sobre coisas do passado que aconteceu com o pai dela, que já morreu há mais de 20 anos. Começou a falar coisas da mãe dela, que também já morreu. Começava a tirar aquelas coisas lá do fundo do baú. Aí eu falei, ai meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Aí a gente, às vezes nos reuníamos, ou na minha casa ou na casa dela, a gente orava, a gente louvava, a gente lia a palavra, era uma bênção. Eu sempre me reunia com ela para fazer essa parte espiritual, né? Só que, vez por outra, ela ia lá no passado, depois que a gente já tinha se alegrado, louvado, sabe, ao Senhor, já tinha lido a palavra, já tinha orado, já tinha sentido a presença de Deus. Aí o diabo falava na mente dela, colocava alguma coisa, alguma seta na mente dela, que ela voltava lá no passado, aí começava a falar e lembrar de tudo o que aconteceu lá no passado, o que fizeram com ela, o que fizeram... Olha, irmãos de Deus, sangue do Cordeiro. Um dia eu saí de lá, eu falei, Jesus, nunca mais eu venho na casa dessa irmã. Porque toda vez, dificilmente ter uma vez para ela não voltar. A gente ora, a gente busca, a gente recebe, a gente sente a presença de Deus no louvor, a gente sente a graça de Deus, mas ela tem que voltar no passado e ali tirar tudo aqueles mortos do passado e aquelas histórias que não acabam nunca, nunca, nunca. E toda vez era aquilo. Um dia eu saí de lá, eu falei, Jesus, o teu sangue tem poder, eu não venho mais aqui. Porque não dá. Não dá, Deus, não dá. Não dá. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Depois de tu fazer uma obra linda, o Senhor fala com a gente, o Senhor... Ela às vezes até chorava. Essa irmã até chorava. Eu também, várias vezes eu chorei orando junto ali com ela. Mas o que estraga a vida espiritual dessa irmã, ela tem tudo, irmãos. Ela tem tudo para ser uma mulher de Deus. Ela tem tudo. Tem tudo. Tem o dom do louvor, canta muito lindo. Ela tem tudo para ser uma mulher de Deus. Tudo. Só que o que estraga ela é que ela não abandona o passado.
É lamentável isso. Ela não abandona o passado. Ela está sempre relembrando o passado, sempre o que aconteceu, sempre tirando os mortos de dentro do... Gente do céu, como é que é difícil. Então ela não consegue evoluir. E olha que Deus usou vários vasos para falar com aquela irmã, que Deus tem promessa na vida dela, de usar ela muito na palavra. Ela tem o discernimento da palavra também. Ela tem o discernimento da palavra. Então, ela tem os dons. Deus usou vários vasos para falar com ela. Que Deus tem uma obra linda, uma obra de missionária na vida dela. Quantas vezes eu vi vasos falando isso para ela nas visitas que a gente fazia junto. Só que Deus não consegue fazer essa obra na vida dela. Não consegue, irmãos. Por conta disso. Por conta disso, porque ela está sempre voltando ao passado, sempre, sempre, sempre voltando lá há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. É difícil. Então é o que está escrito lá em Isaías. Amém? Fica com esta palavra, que você possa meditar. E eu repito, irmãos, eu repito. Repito porque Deus quer que eu repita. Se você continuar como essa irmã, você não vai crescer espiritualmente nunca. Se você não deixar as coisas velhas, o que o marido fez lá no passado, que ele arrumou uma amante, que ele fez isso, fez aquilo. Se você não deixar isso para trás, se você continuar carregando essa bagagem, minha querida irmã, você não vai chegar num nível espiritual com Deus da forma que Deus quer nunca. Nunca. Tem que deixar o passado para trás. Se você quiser conquistar coisas novas com Deus. Se você quer receber de Deus algo novo para a tua vida. Espiritualmente. Graça, poder, unção, autoridade, sabedoria, entendimento. Se você quer receber, você terá que largar o passado de uma vez por todas. Manda dizer o Senhor para ti. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe grandemente.